Meu irmão usou o dinheiro da namorada para traí-la com várias mulheres, mas a família inteira prefere a namorada dele, e agora ele se pergunta por que estamos fazendo isso com ele. Meu irmão Jimmy, de 24 anos, e sua ex-namorada Patrícia, de 24, começaram a namorar no penúltimo ano do ensino médio. Eu, com 26 anos, lembro do dia em que ele a trouxe para casa pela primeira vez. Ele estava tão nervoso para apresentá-la aos nossos pais que me pediu para ficar durante todo o jantar para lhe dar apoio moral. Patrícia era tímida, mas doce, e no final daquele jantar minha mãe já estava planejando convidá-la para nossa viagem anual à praia. Isso foi há 6 anos. Desde então Patrícia se tornou a irmã que nunca tive. Tomávamos café todo fim de semana, íamos às compras e ela até me ajudou a me mudar para o meu primeiro apartamento. Meus pais a adoravam. Minha mãe sempre dizia que teve sorte porque sua futura nora já era sua filha em tudo o que importava. Patrícia passava todos os feriados conosco. Ajudava minha mãe a cozinhar o jantar de ação de graças e até aprendeu a receita secreta do molho barbecue do meu pai que ele nem compartilhava comigo. Nossa família estendida também a amava muito. Em cada reunião de família minhas tias perguntavam quando Jimmy iria finalmente pedi-la em casamento. Meus primos pequenos a chamavam de tia Patrícia e sempre perguntavam se ela iria aos eventos familiares. Ela não perdeu uma única reunião de família em 6 anos, a menos que tivesse plantões no hospital que não podia evitar. Jimmy e Patrícia tinham todo o futuro planejado. Queriam comprar uma casa no próximo ano quando Patrícia terminasse sua residência médica. Estavam economizando para o casamento, e Patrícia já estava até vendo locais. Minha mãe e eu tínhamos painéis secretos no Pinterest cheios de ideias para o casamento que havíamos guardado. Tudo mudou há 6 meses quando ofereceram a Jimmy um emprego fora da cidade. Era uma grande oportunidade. Melhor salário, melhor cargo, possibilidade de crescimento. Patrícia o apoiou completamente, apesar de significar um relacionamento à distância. Ela até começou a pesquisar programas de residência lá para o próximo ano para poder ficar com ele novamente. A distância nem era tão grande, apenas 3 horas de carro. Fizeram planos de visitas em fins de semana alternados e Patrícia estava disposta a dirigir na maioria das vezes porque seu horário era mais flexível. Os primeiros meses foram bons, ia e voltava em um fim de semana, e Patrícia o visitava no seguinte. Faziam videochamadas todas as noites e Patrícia me escrevia contando o quanto sentia falta dele. As coisas começaram a mudar há cerca de 2 meses. Jimmy mandava menos mensagens e começou a pular as videochamadas noturnas. Dizia que era por causa de seu novo projeto no trabalho que o obrigava a ficar até tarde no escritório. Patrícia estava preocupada, mas tentava ser compreensiva. Ela até parou de ligar tanto dizendo que não queria adicionar mais estresse a ele. Jimmy veio visitar em um fim de semana de outubro e tudo parecia normal. Ele e Patrícia saíram para jantar comigo e meu namorado. Jimmy agia como sempre, segurando a mão de Patrícia sobre a mesa e falando sobre procurar apartamentos em sua cidade para quando ela se mudasse no próximo ano. Ele até me pediu para ajudá-lo a procurar anéis de noivado porque pensava em pedi-la em casamento no aniversário deles, em dezembro. Na semana passada tudo desmoronou. Patrícia descobriu que Jimmy estava saindo com alguém de seu escritório chamada Ashley nos últimos 3 meses. Ela descobriu pelo Instagram. Ashley havia postado fotos da festa de Halloween do escritório em 28 de outubro, apenas alguns dias depois de Jimmy visitar nossa cidade. Havia fotos deles juntos, ele com o braço em volta da cintura dela, fazendo caretas para a câmera, e até uma onde eles claramente estavam prestes a se beijar. Patrícia não confrontou imediatamente e em vez disso começou a vasculhar as redes sociais de Ashley e encontrou mais fotos desde agosto. Jimmy e Ashley em restaurantes, parques, cinemas ao ar livre, tudo enquanto supostamente estava trabalhando até tarde. Havia até fotos com outros casais, o que sugeria que Jimmy já a havia integrado ao seu círculo social em sua nova cidade. Quando Patrícia finalmente o confrontou, sua resposta foi repugnante. Ele disse que ela estava paranoica e que precisava de ajuda profissional. Disse que ela estava imaginando tudo, que Ashley era apenas uma colega de trabalho. Mas no dia seguinte Ashley publicou stories no Instagram dela e de Jimmy no Havaí. A etiqueta de localização e a data mostravam que eles estiveram lá no início de novembro, na mesma semana em que Jimmy disse a Patrícia que tinha uma viagem de negócios para São Francisco. O pior foi como tudo terminou. Ele nem teve a coragem de fazer isso pessoalmente ou por telefone. Mandou uma mensagem de texto que dizia: "Acho que deveríamos sair com outras pessoas. A distância não está funcionando para mim." 6 anos de amor e confiança terminados com uma mensagem de texto. Patrícia me ligou chorando. Fui imediatamente para o apartamento dela e a encontrei rodeada de fotos dela e de Jimmy tentando entender o que tinha dado errado. Eu estava furiosa. Liguei para Jimmy na mesma hora com Patrícia sentada ao meu lado. Ele tentou se justificar dizendo que Patrícia havia se tornado muito dependente e que ele se sentia sufocado com tantas ligações e mensagens. Mas eu sei que isso é mentira, porque Patrícia e eu conversamos quase todos os dias, e ela justamente estava dando espaço a ele por causa do estresse no trabalho. Quando nossos pais souberam, ficaram devastados. Minha mãe teve que se sentar quando contei a ela. Ela repetia: "Mas na semana passada estávamos vendo locais para o casamento."
Meu pai, que normalmente não demonstra emoções, tinha lágrimas nos olhos. Ele tentou ligar para Jimmy, mas ele não atendeu. Jimmy finalmente retornou à ligação no dia seguinte, mas apenas para se defender, disse que todos estávamos tomando o partido de Patrícia sem ouvir a versão dele. Mas que história poderia justificar 3 meses de enganos e mentiras? Que explicação poderia tornar aceitável trair alguém que foi parte de nossa família por 6 anos? Quanto mais penso nisso, mais percebo que isso não é completamente fora do comum para Jimmy. Quando éramos adolescentes, ele sempre mentia sobre coisas pequenas, para onde ia e com quem estava. Aos 16 anos ele namorava 2 garotas de escolas diferentes ao mesmo tempo. Eu descobri e o forcei a confessar a verdade a ambas. Ele prometeu que havia mudado e eu acreditei, todos nós acreditamos. Patrícia está completamente arrasada. Meu coração se parte por ela, pelo que meu irmão fez. Ele construiu uma vida inteira à parte naquela outra cidade enquanto mantinha Patrícia esperando. Jimmy está furioso porque continuo falando com Patrícia. Ele diz que estou traindo ao ficar do lado dela, que já é hora de eu largar alguém que não é da família. Mas não posso apoiar alguém que foi infiel, abandonando alguém que é uma irmã e amiga para mim, mesmo que seja meu irmão. Meus pais sentem o mesmo porque ela era como uma segunda filha para eles e meu irmão arruinou tudo. Não é nem que eles simplesmente decidiram terminar o relacionamento. Ele a traiu por meses e teria continuado, até mesmo se casando com ela. Vocês acham que é errado ter um relacionamento com a ex do meu irmão quando a culpa de ela ser ex é dele? Atualização. Muitos de vocês pediram atualizações, então aqui conto o que aconteceu nas últimas 2 semanas, embora já adiante que não será nada positivo, se é isso que estão esperando. Jimmy apareceu sem avisar na casa dos meus pais no domingo passado, e o fez acompanhado de Ashley. Minha mãe havia convidado a mim e ao meu namorado para o nosso brunch dominical habitual, algo do qual Patrícia costumava fazer parte toda semana. Estávamos todos sentados na sala quando ouvimos o carro de Jimmy estacionar. Pela janela ouvimos caminhar pela entrada de mãos dadas com essa mulher. O rosto da minha mãe ficou completamente pálido, ela se levantou, caminhou até a porta da frente e a trancou antes que Jimmy pudesse usar sua chave. Quando ele tocou a campainha, minha mãe abriu, mas parou na entrada bloqueando a passagem deles. Jimmy, com toda a cara de pau do mundo, sorriu e disse: "Mãe, quero que conheça alguém especial." A resposta da minha mãe foi completamente fria. Ela olhou para Ashley e disse: "Sinto muito, mas você não é bem-vinda na minha casa. Nenhum dos dois é. Especialmente o idiota do meu filho que machucou uma pobre garota por alguém como você." O sorriso de Jimmy desapareceu imediatamente. Ele começou a discutir, dizendo que estava tentando fazer a coisa certa ao apresentar sua nova namorada à família. Foi aí que minha mãe explodiu. Ela disse a Jimmy que trazer sua amante para a casa da família, onde Patrícia havia passado inúmeros natais e jantares de família, era mais do que uma falta de respeito. Jimmy queria justificar para minha mãe que Patrícia já não era parte da família e que Ashley começaria a ser a partir de agora. Mas nossa mãe não estava com humor para suas besteiras. Ela o lembrou que há apenas 3 semanas ele estava naquela mesma mesa, jantando com Patrícia e planejando o futuro juntos, então nada de nova namorada, ela era uma amante que ele havia promovido e nada mais. Ashley também ficou indignada com tudo que minha mãe estava dizendo, o que, para ser justa, ela tinha razão, mas ficou mais ainda porque não entendia o que estava acontecendo. Ela deu um passo para trás e perguntou a Jimmy o que minha mãe queria dizer com amante. Acontece que Jimmy havia contado a ela uma história totalmente diferente e esperava que, como sua família, não contássemos a verdadeira história. Mas nossa mãe contou e isso se voltou contra ele. Ele havia dito a ela que estava solteiro quando a conheceu e que Patrícia era apenas uma ex-namorada obsessiva que não o deixava em paz. Ashley parecia genuinamente surpresa quando minha mãe mencionou 6 anos de relacionamento, os planos de casamento e como Patrícia havia sido parte de nossa família. Ashley se virou para Jimmy e exigiu saber se aquilo era verdade. Jimmy começou a gaguejar tentando explicar que seu relacionamento com Patrícia já estava praticamente terminado quando conheceu Ashley. E então as coisas ficaram realmente feias. Ashley revelou que Jimmy havia dito a todos no escritório que estava solteiro, e que inclusive havia apresentado aos seus pais 2 semanas antes. Em seguida, minha mãe, que continuava furiosa, contou a Ashley sobre a viagem ao Havaí e como Jimmy havia mentido para Patrícia dizendo que era uma viagem de negócios para São Francisco. O rosto de Ashley passou do espanto para a raiva. Ela disse que aquela viagem ao Havaí deveria ter sido romântica, pois era o aniversário de 2 meses deles. Isso significa que Jimmy estava namorando Ashley enquanto ainda planejava seu casamento com Patrícia, inclusive falando sobre anéis de noivado comigo. A discussão que se seguiu foi, para dizer o mínimo, explosiva. Ashley xingou Jimmy de tudo na porta da nossa casa, com minha mãe observando e concordando quando Ashley dizia a palavra certa. Ashley gritava que ele era um mentiroso e nossa mãe concordava e murmurava. Ashley dizia que ele era um infiel traiçoeiro e que não valia nada, e nossa mãe acompanhava com um amém. Ela jogou o telefone para ele e mostrou a todos as mensagens onde ele dizia que ela era a única e falava sobre o futuro deles juntos. Tudo isso enquanto ainda estava com Patrícia. Depois que Ashley foi embora furiosa, Jimmy tentou culpar todo mundo por ter arruinado seu novo relacionamento. Minha mãe respondeu que ele não falasse com ela naquele tom porque ela era sua mãe e ele era um infiel imprestável. Meu pai, que não havia dito muito, finalmente disse a Jimmy para ir embora e não voltar até que aprendesse a não ser um infiel e estivesse disposto a nos dar, incluindo a Ashley e Patrícia, um pedido de desculpas genuíno, e não um que soasse como: "Sinto muito por ter sido infiel." Ainda mais,
No dia seguinte, amigos de Patrícia do hospital entraram em contato comigo. Aparentemente, Jimmy estava dizendo que a verdadeira razão do término era que Patrícia havia sido abusiva com ele. Ele mostrava arranhões em seu braço dizendo que Patrícia o havia atacado durante uma discussão. Ele inclusive usava essa história para ganhar a simpatia de Ashley e de seus colegas de trabalho. Fiquei furiosa porque sabia exatamente de onde vinham aqueles arranhões. Em 15 de setembro, Jimmy tinha ido escalar com colegas do escritório. Naquele dia, ele postou stories no Instagram mostrando seu braço arranhado. Brincando que a parede de escalada o havia atacado, ele deixou essas publicações ativas até que Patrícia descobriu sobre Ashley e então as apagou. O golpe final veio quando o melhor amigo de Jimmy, Tom, me contatou ontem. Tom é amigo dele desde o ensino médio e eles ainda jogam videogame online toda semana. Tom carregava muita culpa porque sabia da traição de Jimmy desde o início. Segundo Tom, Jimmy estava em aplicativos de namoro desde julho, apenas um mês depois de se mudar para sua nova cidade. Ele se gabava para Tom sobre com quantas mulheres dava match e os encontros que tinha. Tom o advertiu várias vezes para terminar com Patrícia ou parar de ver outras mulheres. A resposta de Jimmy foi rir e dizer que não era necessário, porque Patrícia não iria descobrir e que era divertido continuar fazendo isso. Tom me mostrou capturas de tela de suas conversas onde Jimmy falava sobre como lidar com várias mulheres. Ele dizia isso com orgulho como se fosse um jogo. Tom finalmente decidiu contar a verdade porque não aguentava mais a culpa, especialmente ao ver como Jimmy tentava fazer Patrícia parecer a vilã. Minha mãe não parou de insultar Jimmy desde o confronto. Patrícia finalmente está começando a aceitar a realidade, especialmente depois de saber dos aplicativos de namoro e das outras mulheres. O mais difícil para ela é perceber que enquanto trabalhava em turnos extras no hospital para economizar para o futuro deles, Jimmy usava seu novo salário para sair com outras mulheres. Estou mais convencida do que nunca de que cortar os laços com Jimmy é a coisa certa a fazer. Ele não é apenas um infiel. É um manipulador que pode tentar qualquer coisa para manter sua mentira, mesmo quando todos nós já sabemos a verdade. Meus pais estão na mesma linha, cortando relações com ele apesar de ser seu filho. Eu acho que tudo que ele faz é imperdoável. Meus pais ainda estão abertos a que ele se desculpe, especialmente com as mulheres que ele traiu, e depois verão o que fazer com ele. Atualização 2. A cada dia que passa, mais verdade sobre meu irmão vem à tona, e a cada dia fica mais difícil que até mesmo meus pais consigam perdoá-lo. Ontem Patrícia veio ao meu apartamento chorando, mas estas não eram as lágrimas de coração partido de antes. Desta vez ela tremia de raiva enquanto me mostrava seu celular. Depois do confronto na casa dos meus pais, Ashley investigou a fundo a vida de Jimmy na cidade dele e encontrou mais podres que meu irmão não gostaria que ninguém soubesse. Ashley descobriu que Jimmy não só saía com ela enquanto estava com Patrícia, na verdade ele estava saindo com pelo menos 3 outras mulheres ao mesmo tempo. E não falo de encontros casuais de aplicativos, mas de namorar, oficialmente entre aspas. Ashley encontrou todas elas através de conexões em redes sociais e criou um chat em grupo. Cada uma delas pensava que estava em um relacionamento exclusivo com Jimmy. A primeira mulher, Raquel, trabalhava na mesma empresa que Jimmy, mas no departamento de contabilidade. Jimmy disse a ela que era divorciado e emocionalmente abalado pela infidelidade de sua ex-esposa. Ele estava saindo com ela desde agosto e até conheceu os pais dela durante um jantar de família. A segunda mulher, Lisa, morava no apartamento ao lado do de Jimmy. Eles começaram a conversar em julho. Ele disse a ela que tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico e que queria começar de novo. Eles tinham encontros regulares para jantar depois do trabalho, o que explica porque ele sempre estava ocupado demais para fazer videochamadas noturnas com Patrícia. A terceira mulher, Megan, conheceu Jimmy em sua academia. Ele disse a ela que era novo na cidade e que buscava conexões genuínas. Eles saíam desde setembro e Jimmy havia prometido levá-la ao Havaí em dezembro, a mesma viagem que havia prometido a Ashley. No chat em grupo, essas mulheres compartilharam suas histórias e algumas impressões que tinham de Jimmy. Se minha mãe disse algumas coisas sobre Jimmy, você não imagina o que era aquele grupo retroalimentado pelo ódio a ele. Jimmy havia utilizado as mesmas mentiras com todas elas, ou variações das mesmas. Mostrou a todas as mesmas marcas de arranhões dando versões diferentes sobre como sua ex-louca o havia atacado. A todas ele disse que sua família era tóxica e controladora, e por isso não podia apresentá-las ainda. Ele até reutilizava encontros. O restaurante aonde levou Patrícia durante sua visita em outubro, ele levou Raquel na semana anterior e Ashley na semana seguinte. Quando Ashley reuniu todas essas provas e ameaçou expô-lo no trabalho, Jimmy finalmente desmoronou e confessou tudo aos nossos pais. Ele apareceu na casa deles ontem à noite chorando e dando desculpas, dizendo que precisava de ajuda porque toda a sua vida estava desmoronando. Papai disse a Jimmy que o havia criado para ser um homem melhor que isso. Jimmy tentou se fazer de vítima dizendo que não era justo que estivesse sendo atacado por tantas mulheres ao mesmo tempo, mas minha mãe respondeu que ali estava ele para se juntar às fileiras delas. Foi então que papai o expulsou de casa, dizendo para não voltar até que buscasse ajuda profissional por sua necessidade compulsiva de mentir. As notícias chegaram à empresa de Jimmy sobre seus múltiplos relacionamentos com colegas de trabalho, algo que o RH não gosta muito porque isso pode gerar um caos de problemas no escritório quando tudo é descoberto, como agora. Ashley e Raquel apresentaram queixas formais contra ele. Patrícia recebeu mensagens das 4 mulheres pedindo desculpas por terem sido sem saber parte do engano de Jimmy. Todas disseram se sentir emocionalmente violadas e manipuladas, acreditando que estavam em relacionamentos reais e exclusivos.
Mega inclusive enviou a Patrícia capturas de tela do perfil de Jimmy em aplicativos de namoro que ele manteve ativo o tempo todo, mesmo quando ia visitar Patrícia. Jimmy estava usando dinheiro da conta poupança conjunta com Patrícia, a conta que estavam guardando para quando ela se mudasse, para financiar seus encontros e viagens. Patrícia encontrou cobranças de joias, restaurantes caros e até a viagem ao Havaí no extrato do cartão de crédito compartilhado deles. Minha mãe disse que não é verdade que ela criou aquele inútil, não quer aceitar isso, mas está devastada porque sabe que é seu filho. O melhor amigo de Jimmy continua compartilhando informações conosco. Aparentemente Jimmy se gabava para ele de ter a configuração perfeita em sua cidade, dizendo que relacionamentos à distância eram ideais para levar uma vida dupla. Tom cortou relações com Jimmy dizendo que não pode ser amigo de alguém que se orgulha de machucar os outros. Atualização 3. Jimmy me contatou na semana passada e muitas coisas mudaram. Ele perdeu o emprego depois de múltiplas queixas ao RH e do ambiente tóxico que gerou. A empresa pediu que ele renunciasse. Ele se mudou de volta para nossa cidade e agora vive em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Jimmy apareceu no meu apartamento sem avisar na terça-feira passada. Ele desabou a chorar, dizendo que sua vida havia desmoronado e que não sabia o que fazer. Ashley compartilhou toda a história no LinkedIn alertando outros sobre a manipulação no local de trabalho. Agora ele tem dificuldade em conseguir emprego, já que quando as empresas o procuram no Google a história aparece. Jimmy disse que está há 2 meses vendo um terapeuta e que foi diagnosticado com alguns problemas relacionados à mentira compulsiva e medo de compromisso. Embora eu fique feliz que ele esteja recebendo ajuda, é difícil sentir empatia quando me lembro do quão metodicamente ele machucou Patrícia e as outras mulheres. Ele me implorou para ajudá-lo a reparar seu relacionamento com a família. Mamãe e papai ainda não o deixam entrar em casa. Tiveram que explicar aos meus primos pequenos porque o tio Jimmy não esteve no dia de ação de graças e porque Patrícia sim esteve. Minha mãe explicou a uma das crianças que Jimmy não iria porque era basicamente um idiota que não conseguia manter as calças no lugar. A irmã dela, a mãe da criança, disse que não era linguagem para usar na frente das crianças. As crianças riram, embora eu não saiba se entenderam. Mas sim, Patrícia continua vindo aos eventos familiares. Mamãe insiste que ela continua sendo sua filha, não importa o que Jimmy tenha feito. Patrícia está muito melhor agora, está focada em sua residência e recentemente foi aceita em um programa de especialização no hospital. Ela também tem passado tempo com um dos médicos do quadro de funcionários, começaram a tomar café juntos durante os intervalos e parece que está se tornando sério. Minha mãe disse que ela pode trazê-lo quando quiser para apresentá-lo à família, isso está deixando Jimmy louco. O que realmente me mostrou que Jimmy não mudou tanto quanto diz foi sua reação ao saber que mamãe continua convidando Patrícia para os brunch de domingo. Ele fez um escândalo dizendo que era inapropriado e que ela era mãe dele, não de Patrícia. Mamãe, com sua enorme paciência e tranquilidade, disse que Patrícia havia conquistado seu lugar na família com anos de amor e lealdade, enquanto ele perdeu seu assento quando estava se engraçando com qualquer mulher que encontrava. Enquanto Jimmy jogou no lixo a confiança de todos por alguns meses de emoção, as mulheres continuam em contato com Patrícia. Elas formaram uma espécie de grupo de apoio e se reuniram para jantar quando Patrícia esteve na cidade delas a trabalho. Todas seguiram em frente com suas vidas, mas queriam que Patrícia soubesse que o comportamento de Jimmy não era um reflexo dela, mas dele. Ele havia manipulado a todas com uma habilidade praticada. Eu disse a Jimmy que não o ajudaria a consertar a relação com nossos pais, primeiro porque não acho que ele mereça, e segundo, não quero ficar do lado ruim da nossa mãe. Quando ele começou a chorar dizendo quão sozinho se sente, eu lembrei que ele tinha uma família, uma namorada que o amava e um futuro brilhante, e ele arruinou tudo sozinho. Atualização 4. Embora pareça estranho, porque Patrícia não é realmente filha dos nossos pais nem minha irmã, todos nós a consideramos parte da família. Por isso ela foi adotada por nós, mesmo que seja só em nossos corações. Tanto é que recentemente ela apresentou seu novo parceiro e foi uma apresentação em grande estilo, um churrasco organizado pelo meu pai. Fotos tiradas pela minha tia para postar nas redes sociais e toda a família reunida. Não são apenas meus pais que a amam, toda a família a adora. A mesma família que após o imperdoável substituiu Jimmy por Patrícia e o baniu por completo. Jimmy foi embora, e não só da cidade, mas do país. É o único lugar onde conseguiu um emprego depois de meses sem encontrar um e de ter esgotado todas as suas economias. Ele teve que sobreviver com o pouco que lhe restava, e além disso, teve que devolver a Patrícia todo o dinheiro que gastou em seus encontros enquanto a traía. Não foi necessário levá-lo a julgamento. Ele mesmo se ofereceu para pagar na esperança de que a família o perdoasse. Nossa mãe disse que era um bom começo, mas que ele ainda precisava caminhar de joelhos pelo deserto antes que pudesse ganhar seu perdão. Nunca saberemos se ele conseguirá, já que ele deixou o país pouco depois. Assim estão as coisas em nossa família, com um novo integrante e um a menos. Próximo relato. Eu sou o babaca por me recusar a cuidar dos filhos da minha irmã a menos que ela me pague? Olá Reddit, tenho 20 anos, sou não binário e atualmente estou desempregado não por escolha, apenas entre empregos e tentando organizar as coisas. Eu moro com meus pais enquanto procuro emprego e tento resolver tudo. Minha irmã mais velha de 33 anos, tem 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 2, e ela é mãe solteira. Eu amo demais minha sobrinha e meu sobrinho, mas ultimamente ela tem se apoiado em mim para cuidar das crianças. Tipo, várias vezes por semana e às vezes o dia todo, ela os deixa na casa dos meus pais, onde ela sabe que eu vou estar. Às vezes ela nem me manda uma mensagem ou me liga para avisar.
ajudar. No início eu não me importava em ajudar, mas está se tornando um trabalho de tempo integral não remunerado. Não tenho tempo para me candidatar a empregos ou para qualquer outra coisa quando estou constantemente correndo atrás de crianças pequenas. Na semana passada eu disse a ela: "Ei, eu ainda posso ajudar às vezes, mas se você quer que eu cuide das crianças regularmente preciso ser pago porque você conhece a minha situação." Ela surtou, disse que eu estava sendo egoísta e ingrato, já que eu moro de graça e não tenho um emprego de verdade. Meus pais meio que ficaram do lado dela dizendo que eu deveria ajudar porque ela é da família e que não é como se eu tivesse algo melhor para fazer. Eu me sinto mal, mas também sinto que meu tempo e minha energia importam, mesmo que eu não esteja trabalhando das 9 às 5. Não quero cortar relações com ela, mas estou cansado de ser coagido a trabalhar de graça. O que vocês acham que eu deveria fazer? Eu sou o babaca ou ela é? Atualização. Oi de novo Reddit. Eu queria postar uma atualização porque as coisas com minha irmã escalaram de uma forma que eu não esperava, e eu também tive um grande avanço na minha busca por emprego. Primeiro, um esclarecimento rápido. Eu mencionei no meu post original que sou não binário e uso pronomes neutros. Incluí isso apenas para dar contexto sobre quem eu sou como pessoa. Eu definitivamente não estava tentando iniciar um debate ou provocar ninguém. Não tinha ideia de que isso deixaria algumas pessoas chateadas, e honestamente, não era o ponto do post de forma alguma. Agora a atualização. Depois que eu disse à minha irmã que não poderia continuar cuidando dos filhos dela constantemente de graça e que precisava começar a estabelecer limites para poder me concentrar na busca por emprego, ela simplesmente explodiu comigo. No início eram as mesmas coisas que eu já tinha ouvido antes. Ela me chamava de preguiçoso, ingrato, dizendo que eu moro de graça e não tenho nada melhor para fazer. Mas então ela me disse algumas coisas que eu acho que nunca vou esquecer. Ela começou a gritar comigo na frente dos meus pais dizendo que eu era patético, um fardo para todos, e que ninguém jamais contrataria uma vagabundo ingrato como eu. Então ela disse na minha cara: honestamente, se você não consegue nem ajudar sua própria família, você poderia muito bem morrer, porque você é inútil de qualquer maneira. Eu apenas fiquei lá chocado. Não consegui acreditar que ela disse aquilo para mim. Eu me desdobrei por ela por meses, remarquei várias entrevistas e fiz tudo o que pude para ajudar com seus filhos porque eu os amo. Mas ouvir aquelas palavras da minha própria irmã, aquilo quebrou algo em mim. Esse tipo de crueldade simplesmente não desaparece. O que torna isso pior é que meus pais ainda tentaram minimizar a situação. Minha mãe me disse que ela não quis dizer aquilo e que minha irmã está apenas estressada, mas há uma diferença entre estar estressado e ser simplesmente deliberadamente cruel. Eu nunca disse nada nem perto disso para ela, mesmo quando ela deixou os filhos comigo sem aviso ou quando me fez cancelar planos. A parte irônica? Eu na verdade tenho 2 entrevistas de emprego no final desta semana. Uma é para uma posição de administrador remoto e a outra é um trabalho de meio período em uma organização sem fins lucrativos que eu realmente apoio e amo o que eles fazem. Tenho trabalhado duro nas candidaturas e currículos entre os cuidados com as crianças durante toda a semana, e finalmente está começando a dar resultados. Mas nada disso importa para ela, aos olhos dela. Se não estou trabalhando em tempo integral das 9 às 5 agora, não passo de um saco de merda inútil. Além disso, para um contexto adicional que não mencionei antes, ambos os meus pais têm rendas sólidas, entre $80 mil e $120 mil por ano cada. Portanto, não estamos em nenhuma crise financeira. Eles também ficaram felizes quando eu quis voltar a morar com eles depois que meu último emprego me demitiu. Existe apenas essa expectativa de que por eu morar em casa e estar entre empregos, eu deveria largar tudo para me tornar uma babá em tempo integral de graça. Nenhuma discussão, nenhuma consideração pelo meu tempo, minha saúde mental ou meus objetivos. Então, sim, eu ainda amo minha sobrinha e meu sobrinho com todo o meu coração e ainda quero fazer parte da vida deles, mas não acho que posso continuar sendo tratado como se eu não importasse, nem pela minha irmã, nem por mais ninguém da minha família. Então, vou perguntar de novo. Eu sou o babaca por estabelecer limites, pedir para ser pago para cuidar das crianças e priorizar minha própria vida, mesmo que minha irmã ache que isso me torna egoísta? E também, me desejem sorte nas minhas entrevistas no final desta semana. Atualização 2. Oi Reddit. Não pensei que voltaria com outra atualização, mas quero fechar o ciclo do que tem sido um dos capítulos mais dolorosos, caóticos e estranhamente empoderadores da minha vida. Originalmente vim aqui perguntar se eu estava errado por não querer ser a babá não remunerada em tempo integral da minha irmã só porque estava entre empregos. Desde então tudo virou uma bola de neve, mas através de tudo isso seus conselhos me ajudaram a encontrar alguma clareza. E mais importante, um pouco de paz. Então, aqui está a atualização final. Primeiro, estou trabalhando agora. Aquela posição de administrador remoto para a qual fui entrevistado? Eu consegui e já estou trabalhando lá há um tempinho. Está indo muito bem. Meus colegas de trabalho me apoiam, o emprego é estável e finalmente sinto que estou construindo algo para mim. Também segui o conselho de vocês e paguei o depósito de segurança do meu próprio apartamento. Não é nada chique, mas é seguro, é silencioso e é finalmente algo que é meu. Mas as coisas com minha irmã pioraram antes de melhorarem, ou pelo menos antes de chegarem ao fundo do poço. De alguma forma ela conseguiu meu endereço, embora eu nunca o tenha dado a ela. Uma noite perto da meia-noite ouvi batidas furiosas na minha porta. Quando olhei pelo olho mágico a vi completamente bêbada, gritando e cambaleando, gritando insultos que honestamente, eu nem tinha energia para responder. Eu abri a porta só um pouco preocupado que talvez algo tivesse acontecido com seus filhos e ela veio direto na minha cara. Seu hálito fedia a álcool e ela balbuciava coisas horríveis sobre como eu era um esquisito patético que abandonou a família, como eu estava morto para ela, como pessoas como eu não merecem ser amadas,
como eu era um fracassado do caramba, e que eu nunca chegaria a lugar nenhum na vida, foi descontrolado. Então eu vi o carro dela estacionado torto do lado de fora. Seus filhos estavam no banco de trás de pijama. Era meia-noite. Ela os trouxe com ela enquanto estava completamente bêbada e me ameaçando. Eu disse a ela que precisava ir embora, que ela estava me assustando. Ela gritou na minha cara, saiu da varanda e voltou com uma pedra. Antes que eu pudesse me mover, ela arremessou com toda a força pela minha janela da frente. Eu estava olhando pela janela, tentando ver onde estava o carro dela, e a pedra me atingiu na lateral do rosto. Vidro voou para todo lado. Eu cambaleei para trás sangrando e atordoado. E assim ela correu para o carro, ainda bêbada, ainda gritando, e foi embora. Mas não chegou longe. Alguns minutos depois ouvi as sirenes. Ela tinha batido o carro a apenas algumas quadras de distância. Todos estão bem. Deixe-me dizer isso de novo. As crianças estão bem, graças a Deus. Alguns hematomas, muito medo, mas ninguém gravemente ferido. Mas minha irmã? Ela está com muitos problemas agora. Ela foi acusada de dirigir sob influência de álcool, colocar menores em perigo e destruição de propriedade. Há um caso real se formando. Eu prestei queixa completa e desta vez vou levar as acusações adiante. Porque o que mais eu posso fazer? Eu não queria que chegasse a este ponto. Não queria ser a pessoa que chama a polícia para a própria irmã, ou vê-la ser algemada enquanto seus filhos choram no banco de trás de uma viatura. Mas ela não me deixou escolha. Ela colocou a mim e seus próprios filhos em perigo. E desta vez não podia ser ignorado. E pela primeira vez meus pais concordam. Depois de ver o acidente e boletim de ocorrência, os documentos do hospital de onde fui tratado pelo golpe no rosto, meus pais finalmente viram a situação como ela era. Não era estresse, não era uma noite ruim, não era drama familiar, isso foi abuso, isso foi perigoso, e isso foi algo que poderia ter terminado de forma muito diferente. Eles pediram desculpas completamente, disseram que estavam errados em permitir o comportamento dela, errados em me fazer sentir culpado, errados em descartar tudo que levou a isso. Eles me disseram que eu estava certo em estabelecer limites, em me mudar, em pedir ajuda. Então eu sou o babaca por me recusar a ser usado, por escolher me proteger e por colocar minha segurança acima da negação de outra pessoa? Não, eu nunca fui o babaca. Eu era alguém tentando sobreviver. Eu ainda amo minha sobrinha e meu sobrinho mais do que tudo. E espero que à medida que cresçam eles saibam que eu nunca os abandonei. Eu apenas finalmente me defendi. Obrigado novamente a todos que ouviram, validaram e me encorajaram. Eu não tinha muito apoio em casa, mas de alguma forma vocês me deram a força para mudar minha vida. Estou trabalhando, me curando e finalmente me sinto seguro.